Olá, queridos. No vídeo passado nós falamos a respeito que a morte ela é um ser estranho para nós, porque ela foi um acidente de percurso, né? E hoje nós queremos falar a respeito do enfrentar esse luto de maneira saudável. A nossa sociedade, as pessoas, geralmente elas não querem falar a respeito da morte. Elas não querem falar sobre morte. Elas ficam indiferentes a esse assunto. Mas não falar a respeito da morte, não encarar esse assunto, não nos livra de um dia nós encararmos ela e muitas das vezes de maneira desastrosa. Sabe, porque quando nós não pensamos na morte, ela nos pega mais desprevenido. Quando a gente perde alguém, a gente leva um choque maior, sabe? E nós vivemos em um tempo em que as pessoas elas não levam isso a sério, elas não enfrentam a morte de uma maneira saudável. Até as crianças, por exemplo, até um tempo, as crianças elas não aprendiam a respeito de educação sexual, não conheciam o seu corpo, e hoje esse tabu ele foi quebrado, né? Hoje as crianças elas já aprendem desde cedo a respeito da vida, a respeito do seu corpo, a respeito da vida sexual, elas aprendem, têm educação sexual. Mas quando se fala em morte, ainda é um tabu. Sabe, às vezes as crianças elas são enganadas quando alguém morre, quando alguém parte, elas são enganadas. Olha, o seu avô ele foi fazer uma viagem distante, longa, ou ele está dormindo em um jardim. Ou, sabe, inventam várias coisas a respeito da morte para as crianças e elas crescem sem compreender o impacto que essa morte vai trazer. Elas não são preparadas. Então há uma indiferença a respeito desse tema. Por outro lado, esse assunto ele é banalizado. Existem esses dois extremos. Na guerra, o soldado não morre, ele dá baixa, ou ele tomba no campo de batalha. Na linguagem policial, ele vira o presunto, né? Então, há uma banalização a respeito da morte. E nós precisamos encontrar esse equilíbrio e conviver com esse tema de maneira séria, encarar de maneira séria. Entende? E tudo isso vem para anestesiar. A gente fica anestesiado a respeito desse assunto, fica anestesiado a respeito da morte. E quando alguém perde um ente querido, a gente ouve as frases como: não chora, é assim mesmo. Todos nós vamos um dia, esse é o caminho de nós todos. Ah, já estava velho, não é? Ah, já estava doente mesmo, não é? Sabe, isso vem como que travar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós precisamos chorar as nossas perdas. Precisamos chorar a morte dos nossos entes queridos. Isso faz com que a gente estabeleça melhor o luto. É importante chorar. É importante falar a respeito disso. É importante encontrar alguém que você possa contar a história de vocês por várias vezes, quantas vezes for necessária. Alguém que saiba te ouvir. Alguém que você pode contar e recontar, às vezes a mesma história, sabe? Porque isso estabelece o luto na sua vida, no seu coração. Chore quando tiver vontade de chorar. Jesus estava no meio de uma família que tinha perdido o Lázaro, né, seu amigo. Lázaro morreu. E Jesus ali, ele chorou. Sabe, às vezes o choro parece que é uma característica que denota que nós somos fracos, demonstra fraqueza. E as pessoas não querem demonstrar fraqueza, não é verdade? Mas olha, falar sobre isso de maneira saudável, chorar, conversar a respeito disso, vai te ajudar a você estabelecer o luto, vai te ajudar a você
superar esse momento de dor, esse momento que você está sangrando por dentro. É claro que a saudade ela vai ficar. A saudade ela vai ser para o resto da vida, ela vai amenizando. Dia após dia vai amenizando, você vai conseguindo conviver e viver a sua vida de maneira mais plena, mas a saudade ela vai permanecer por muito tempo ou pelo resto da vida. Mas é importante que você estabeleça o seu luto de maneira saudável. Existe uma frase que diz assim, de Rubem Olino, que diz assim: quem tem coragem de chorar é porque está vivo, porque pulsa, porque vibra. Quem sabe chorar é porque também sabe explodir de alegria. O pior ser humano é o indiferente, porque o seu coração é um deserto, e nos desertos não florescem. Se você tiver vontade de chorar, chore. Não se desespere. Chore aos pés do Senhor. Quando você estiver lembrando da pessoa, chore, converse, fale. É o seu luto, é a sua dor. Não deixe que a sociedade imponha um peso sobre você, além do que você já está carregando. Tá bom? Queria orar com você nesse momento. Pai amado, nós louvamos porque o Senhor tem cuidado desta pessoa. Porque o Senhor tem ajudado ela a levar este fardo. Porque o Senhor tem amenizado esta dor. Porque teu Espírito tem consolado. Porque o Senhor tem estado no controle da vida dela, na vida dos seus familiares. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aguarde o próximo vídeo. Nós queremos conversar um pouquinho a respeito das fases do luto. Isso vai te ajudar em muito para você atravessar esse momento difícil. Deus te abençoe. Até mais.